Centro de gravidade de uma superfície plana de área A. Define-se centro de gravidade de uma superfície plana de área A como sendo o ponto G de coordenadas xg e yg dadas com relação ao sistema de referência por abscissa xg do centro de gravidade é igual ao momento estático da superfície com relação ao eixo y dividido pela área A da superfície. E a ordenada yg será dada pelo momento estático da superfície com relação ao eixo x dividido pela área da superfície. Então, por definição, o centro de gravidade vai ser o ponto G, dado com relação ao sistema de referência por suas coordenadas abscissa xg e ordenada yg, calculadas da seguinte forma: xg MSY dividido pela área e YG MSX dividido pela área. Exercícios. Determinar os centros de gravidade das superfícies das figuras. Primeiro exercício. Retângulo de base B e altura H. Então, o centro de gravidade do retângulo será o ponto G de coordenadas xg e yg dadas com relação ao sistema de referência. Adotando o sistema de referência, sendo o eixo x na base e o eixo y na lateral esquerda, podemos escrever aqui cálculo da abscissa xg. xg é igual a MSY dividido pela área. O momento estático do retângulo com relação ao eixo y já foi determinado anteriormente e resultou igual a hb² sobre 2. E a área do retângulo igual a b vezes h. Então, xg vai ser igual a hb² sobre 2, MSY, dividido por b vezes h, que é a área da superfície. A partir daí, xg resulta igual a b sobre 2. Volto no sistema de referência e posiciono. xg é a distância em x. Então, xg é igual a b sobre 2, significando que o centro de gravidade está nessa linha. Claro, este é um eixo de simetria da figura. Cálculo de YG. YG é dado por MSX, que é o momento estático do retângulo com relação ao eixo x, dividido pela área da figura. O MSX já foi determinado anteriormente e resultou igual a BH² sobre 2. A área da figura, B vezes H. Então, YG resulta igual a B vezes H² sobre 2, dividido por B vezes H. Portanto, YG é igual a H sobre 2. Volto no sistema de referência e posiciono. YG é a distância em Y, que resultou igual a H sobre 2, significando, então, que o centro de gravidade está nessa linha. Claro, este é um eixo de simetria da figura. Portanto, o centro de gravidade está no cruzamento dessas duas linhas. Observação. O centro de gravidade está no cruzamento dos dois eixos de simetria. Então, toda vez que a figura tiver um eixo de simetria, esse eixo passa pelo centro de gravidade da figura. Segundo exercício. Triângulo de base B e altura H. Determinação do centro de gravidade. O centro de gravidade vai ser o ponto G de coordenadas xg e yg dadas com relação ao sistema de referência. Então, vamos adotar o sistema de referência, sendo x na base da figura e y na lateral esquerda. Cálculo de xg, abscissa do centro de gravidade. xg é igual a MSY, momento estático da figura com relação ao eixo y, dividido pela área da figura. MSY já foi determinado anteriormente e resultou igual a hb² sobre 6. A área da figura é a área do triângulo, que é b vezes h sobre 2. Então, xg será igual a hb² sobre 6, dividido por b vezes h sobre 2. Portanto, xg é igual a b sobre 3. Volto no sistema de referência e posiciono. xg é a distância em x, que resultou igual a b sobre 3, significando, então, que o centro de gravidade está nessa linha. Cálculo de YG. YG é igual a MSX dividido pela área.
MSX, já determinado anteriormente, é igual a BH² sobre 6. A área da figura, B vezes H sobre 2. Então, YG é igual a B, que multiplica H² sobre 6, dividido por B vezes H sobre 2. Portanto, YG resulta igual a H sobre 3. Volto no sistema de referência e posiciono. YG é a distância em Y, que resultou igual a H sobre 3. Portanto, o centro de gravidade está nessa linha. Consequentemente, no cruzamento das duas linhas. O centro de gravidade será, portanto, o ponto G de abscissa B sobre 3 e ordenada H sobre 3. Cálculo do momento estático a partir da definição de centro de gravidade. Por definição, tem-se que xg é igual a MSY dividido pela área, YG MSX dividido pela área. A partir dessas expressões, pode-se escrever que MSY é igual à área da figura, que multiplica xg, e MSX é igual à área da figura, que multiplica YG. Ou seja, o momento estático de uma superfície com relação a um eixo qualquer de seu plano é igual ao produto da área da superfície pela distância do seu centro de gravidade ao eixo de interesse. Dessa forma, quando o eixo passa pelo centro de gravidade da figura, o momento estático dessa superfície com relação a esse eixo é zero. Se eu tenho uma figura plana de área A, conheço a posição do seu centro de gravidade e sei que o eixo com relação ao qual eu quero calcular o momento estático passa pelo centro de gravidade, esse momento estático vai ser a área da figura A, que multiplica a distância do seu centro de gravidade a esse eixo, que é igual a zero. Portanto, MS, R, momento estático com relação ao eixo R, é igual a zero.